Tudo bom, Beto? A gente toma banho, se arruma para fazer live, pelo menos isso, né? Você viu? Olha aqui a camisa que eu coloquei em sua homenagem, aqui, de Eu tô, marinheiro, tô vendo, tá, batom, tá toda bonita, né? para falar com você. Bom, gente, é um grande prazer falar com você, Beto. Faz tanto tempo, né? A última vez você me recebeu com um almoço super simpático na sua casa, você estava em terra firme, coisa rara, porque esse cara já navegou muito mais do que acho que você já ficou mais tempo no mar do que em terra firme, né, Beto? Não, né? Mas foi um tempo grande, né? E gostaria de ficar mais. Agora só vou ver, quer dizer, na verdade, fim de semana em Ilhabela, né? Mas viagem agora é só ano que vem mesmo. Pois é, vai ser difícil de planejar. Bom, a gente tem muita coisa para falar sobre isso. A falta, as pessoas acho que estão realmente programando o dia a dia, né? Cada dia um dia, não dá para fazer planos para daqui a um ano, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses das suas vidas pessoais. Mas nesse momento a gente está em isolamento social, quarentena, o que é uma situação bastante difícil para muita gente. E é por isso que eu pensei no Beto, porque durante muito tempo, com poucos recursos, no veleiro dele, ele ficou só com o barulho do mar, né, com o barulho dos pássaros, enfim, convivendo com a natureza, tendo que lidar com o vento, com o mar raivoso. Então, Beto, eu acho que você tem muito que contar, né, muito que compartilhar aqui. Eu preciso dizer que o Beto, ele fez tanta viagem e aprendeu tanto que ele se pôs a escrever, escreve coisas incríveis. Você pode acompanhar no Instagram dele, no Facebook, no YouTube. E ele dá palestra. E eu queria até que você nos contasse um pouco também dessa. A gente já conversou algumas vezes, Beto, mas o que você fala, né, para os empresários, para as pessoas, quando você vai dar palestra? A gente se encontrou e se conheceu num momento muito bacana, que, se não me engano, Sim, era um desses weeks, né? Era alguma coisa, um seminário de tecnologia, estava a Rosana sim. Herman, foi aí que eu te conheci, ficamos amigos, e ali foi uma coisa muito específica, porque era o início da internet, das pessoas que estavam fazendo coisas nas redes sociais, por isso eu fui chamada, por isso você foi chamado, mas nós não falamos disso, que é o assunto de É. hoje, que é navegar e conviver só com você mesmo, com o silêncio, em mares turbulentos e rumo ao desconhecido, né? Sem saber o que nos espera. Então, eu queria que você falasse primeiro para as pessoas que estão um Hum. pouco desesperadas, Beto, que elas têm que fazer para passar esse momento. Bom, primeiro eu quero falar que eu gosto muito de você, Mona. A gente tem muita sintonia. Agradeço demais esse convite que você fez, porque você é uma pessoa que a conversa vai para um lugar que muitas vezes a gente fala coisas que a gente nem tinha realizado, que a gente já tinha, vamos dizer, uma certa noção a respeito daquele assunto, né? Você é uma pessoa bastante inspiradora. Obrigada. E quando você falou para mim, o que eu falo, né, para os empresários quando eu vou numa companhia fazer uma palestra, a primeira coisa que eu falo para eles é o seguinte: a única diferença da minha atividade e da de vocês é que minha mesa de decisões é um pouquinho mais molhada que a de vocês, porque o ambiente que eu vivo, né, quando eu faço as viagens, né, porque a viagem ela acontece uma parte aqui em São Paulo, né, que é o planejamento, e depois ela acontece na execução, que é propriamente o tempo que a gente fica no mar. Então, normalmente a gente planeja 1 ano e meio a 2 para fazer uma viagem, e eu sempre coloco nas empresas que quando a gente coloca o barco na água para começar a viagem, mesmo sem ter navegado nenhuma milha, a gente já fez 80% dessa viagem, né? Então, o planejamento é algo muito valioso nesses simpósios, nesses eventos, porque eu tenho muitas histórias lúdicas e que remetem a bons exemplos dentro das companhias, né? E o que acontece é que essa travessia que nós estamos passando agora, né, nós aqui em São Paulo, no mundo todo, é que a gente não fez um planejamento para ela, né? Ela pegou todos nós de surpresa, né? Opa! E, e vai de encontro exatamente aquele vídeo que eu fiz, né, sobre a tempestade, que não é o pior lugar do mundo,
e o pior lugar do mundo é aquele que você está distraído. É quando você acha que está num lugar, não está, e você está perdido, na verdade, mas não tem noção que está perdido. E eu vejo assim, né? A gente acompanha os noticiários, as agências de notícias, os economistas, as previsões, e aí vem um evento desse tão imponderável que pegou, vamos dizer, todos de surpresa, né? Salvo, né, o Obama, que a gente viu o discurso dele lá em uns 6 anos atrás, dizendo que o mundo precisava se preparar para uma pandemia, e o dono da Microsoft, o Bill Gates. Né? Foram duas pessoas que não eram propriamente visionárias, mas são pessoas que têm informação. Né? Então, eu sempre coloco isso, que para a gente ter um bom planejamento e para a gente se preparar, a gente precisa acessar a informação. E todas as pessoas estavam acessando, vamos dizer, informações dos lugares, eu não vou dizer errados, mas não estavam prestando atenção em coisas graves que poderiam acontecer, né? Então, o evento pegou, vamos dizer, todos de surpresa, porque de alguma forma todo mundo achava que estava num lugar, mas estava no outro, né? Uma zona de risco muito maior do que se imaginava em relação às pandemias. E eu Beto, até outro dia brinquei. eu acho que tem uma coisa que agora, certamente, a gente sempre fala nesses congressos, nesses eventos do mundo corporativo, a gente vê que os empresários têm sempre o plano A, B e C, e a gente fala que as pessoas, não só os empresários, devem ter para suas vidas também. Só que, como você disse, foi um evento que pegou todo mundo de surpresa. Mas tem uma coisa que certamente hoje as pessoas estão preparadas, que isso pode acontecer de novo. Não vai ser Sim, o único vírus, porque a gente sabe, por exemplo, o vírus da gripe, a vacina muda todo sim, ano, né? Porque o vírus vai mudando. E pode ter um novo coronavírus, né? Então, para isso, sim. certamente, as pessoas têm de se preparar. E por isso, esse período é um período que pode ser muito interessante para essa preparação, não? Sim, eu já coloquei algumas vezes aqui em várias publicações minhas aqui, inclusive no começo, quando a gente entrou na primeira semana da nossa navegação aqui, que foi da quarentena, que a quarentena sugere 40 dias, né? Mas ela pode ser 50, 60, ninguém sabe, né? E eu falei, olha, a primeira coisa de uma travessia é não gerar expectativa, porque a expectativa ela leva à frustração, e a frustração no momento que nós estamos aqui reclusos, que já é difícil para muita gente, ela vai minar a sua energia no momento que você não pode cair, né? Que é na metade do meio, né? Então, a gente vê esse relaxamento essa semana, né? Ele é bem explicável, né? Dá para entender, bem compreensível, porque é aquele momento que está todo mundo cansado, não aconteceu nada comigo, então Tá tudo não está bem. tão grave assim, Só que a Uhum. curva está no momento de aceleração, né? Bem agora, né? Então a gente tem aí a tempestade perfeita, né? A aceleração da curva junto com a desmotivação das pessoas, né? Então esse é um ponto que eu coloquei, é importante quando a gente vai fazer uma viagem, um projeto, ainda mais um barco à vela que fica à mercê do vento, que é algo totalmente imprevisível, né? A gente não pode gerar muita expectativa em relação a datas. Então, esse é um primeiro ponto da preparação. O outro ponto, Mona, é a questão que eu vejo assim do tempo, né? Porque as pessoas, todos nós, né, temos uma tendência muito grande a ir para o mental, né? E a gente vive numa sociedade extremamente contaminada agora de informação e desinformação numa proporção que há 20 anos atrás a gente nem podia imaginar que isso poderia estar acontecendo, né? Em termos de mídia, canais, acesso, plataforma, tecnologia, facilidades, né? E Nossa, isso maravilhoso, né? por outro lado, mantém a mente de todo mundo ocupada a ponto da pessoa se esquecer. Como eu escrevo no meu diário, né? A pessoa vai morar longe dela. E aí, no momento que a pandemia te joga dentro de casa e você vai ter 24 horas por dia para conviver com você e com as pessoas, eventualmente, que estão juntas, você vai, inevitavelmente, se encontrar. Quer dizer,
a pandemia fez com que todo mundo marcasse um encontro consigo. E esse encontro nem sempre está sendo bem-vindo, né? Porque nem todo mundo gosta de enxergar algo que evitou enxergar durante muito tempo, né? Então é como se você tivesse agora que entrar numa casa que você nunca entrou e ela está cheia de poeira e você vai ter que levantar o tapete para limpar a sujeira e vai enxergar uma porção de coisa que não é agradável, né? Mas, Então, por Beto, quê? você sabe que essa sua fala de que as pessoas estão se encontrando com elas mesmas, eu acho que é um pouco uma ilusão, sabia? Eu, quando começou essa quarentena, por exemplo, eu achei que eu ia fazer um monte de coisas. Eu achei que eu ia finalmente escrever meu livro, que eu ia arrumar as prateleiras de livros, que tem um monte de coisa aqui, que eu ia bordar, que eu ia cozinhar. Só que, assim, imagina eu, né, que, enfim, moro sozinha. Imagina as pessoas que têm famílias, que têm filhos, que têm pais que moram juntos. Tem muita coisa que sobrou para fazer. Então, esse tempo de estar com você mesmo, de usar para outros afazeres, para criatividade, ele não existe, né? Você teve esse tempo porque você, de fato, você estava sozinho, isolado, num barco à vela, no mar, sem internet, né? Provavelmente nas primeiras viagens, sem, talvez com É, rádio, mas, então, eu fico me perguntando, e fora que agora tem essa facilidade do Zoom, né? Tá todo mundo fazendo reunião de Zoom, live de Zoom, eu até comecei a não frequentar mais, porque senão isso te ocupa, tem uma agenda de Zoom, é live de banco, é live de gente interessante que tem coisa para falar. Inclusive, depois eu tenho que explicar porque que eu resolvi fazer essas lives, que são as minhas últimas, né? Com você, com a Fortuna no é. domingo, amanhã com o infectologista Jimmy Borichen, que é do Emílio Ribas, mas porque eu acho que assim, as pessoas realmente têm que aproveitar esse tempo para estar consigo mesmas, mas eu não sei se esse tempo está sendo aproveitado para isso. Eu acho que precisaria de uma quarentena maior, sabe? Não, quanto a isso, a gente pode ficar tranquilo que teremos outras oportunidades, mas eu vejo que eu concordo, porque a tendência das pessoas é escapar disso, né? Escapar desse confronto, né? Então elas tendem a se ocupar. Uhum. Mas ainda assim, Mona, é um evento que, vamos dizer assim, sabe aquele momento, tipo assim, você está muito mental. Aí morre uma pessoa próxima de você, da tua família, naquele período lá de luto, você está com o coração mais aberto, você está mais sensível, você está mais com acesso ao teu sentimento. Esse evento fez isso, né? Não dá para dizer que não fez, sabe? Tudo bem que daqui a pouco todo mundo está se acostumando com isso aqui, com certeza. Mas teve esse momento, sabe, de todo mundo se ver, né, essa chance, né? E eu penso assim, lógico, acho que a vida, de uma certa forma, ela estende a possibilidade para todos nós e para algumas pessoas, elas vão pegar essa oportunidade e falar, puxa, é um bom momento realmente para eu rever algumas questões tal, e arrumar a sua casa internamente, né? Essa é Uhum. uma questão, né, do tempo, né? A outra questão da travessia é a coisa a incerteza para onde a gente vai, né? Isso é um motivo de angústia para muitas pessoas, porque a gente sabe muito bem, né? A natureza humana, nós somos controladores. Nós não somos pessoas desapegadas, nós não somos pessoas fáceis de lidar, porque nós temos muito apegos e essa coisa dessa pandemia, ela chutou o teu controle lá para o chão, certo? Todo mundo, das pessoas mais prepotentes, mais poderosas, todas ficaram equivalentes quanto a esse aspecto, né? De perderem o controle. Então, isso é um bom exercício, porque, no fundo, a gente sabe que nós não temos controle de nada. A gente não tem, ninguém tem data de validade. Amanhã a gente não pode não estar aqui. Então, essa temporalidade da vida, né? Que é fato, a gente leva a vida sem pensar nisso, porque nós temos medo e controle. Mas no momento que a gente perde o controle, vem à tona essa lembrança de que isso aqui é talvez um segundo, né? Uma casa Porque pra... provisória, né? É uma casa é, mas, provisória. mas o tempo é tão louco. Eu tava caminhando com o meu cachorro outro dia pensando, olha o pensamento que me veio. A gente lê, né,
que as 24 horas hoje corresponde, desculpa, 24 horas de 50 anos atrás são 16 horas hoje, né? Porque houve uma aceleração do tempo. Isso Uhum. até a física explica, eu não sei dizer como, mas é fato. Eu falei, bom, então já reduzimos a nossa vida em um quarto, né, de tempo. Aí você pensar, transforma uma pessoa que vive 40 anos, que vive, tá, hoje tem 40 anos, ela viveu 480 meses. Transforma em meses para ver como muda a tua referência. Aí, desses 480 meses, vamos dizer, um terço, quer dizer, um quarto, foi até 10 anos de idade, você não tinha muita noção das coisas, diminui 120 meses, vai para 360. Desse aí, tira um terço que você dormiu. Você começa a ver que a gente, na verdade, o tempo que a gente tem de vida para produzir, não só trabalho, mas para produzir crescimento, experiências, são alguns meses. Que Então, loucura. Olha, eu aí vou eu falar. contei com um amigo meu, ele falou assim, eu estou deprimido. Meu Eu amor, não falei, quero pois fazer é. essa conta, não. Não quero fazer essa conta. A Cláudia Cochin me disse uma vez uma coisa que eu achei bastante interessante, que ela tinha feito um cálculo de quanto tempo ela ia ter de vida útil e quantos livros, então, e que livros ela deveria ter. Porque você vê, às vezes você perde um tempão lendo um folheto que caiu na sua mão, uma bula de remédio, enfim. Na internet, então, que sai pela tangente, você clica num link, vai para o outro e tal. E ela falou assim, Mona, a gente não tem muito tempo, então você tem que fazer esse cálculo, quantos livros cabem nos próximos anos. Achei interessante. Eu quero ver aqui, porque tem um monte de gente que escreveu coisas, e eu quero te ler isso aqui, Beto. E aí eu quero que você nos conte também das suas viagens e dos momentos mais difíceis. Olha, o Leandro Souza diz, show, o Beto Pandiani é minha inspiração de vida, mostrando que tudo é possível. Ó, um amigo aqui, o arquiteto Mox Kensler, tá aqui. O Horácio Brandi. Não consigo ver todo mundo. O Fernando Martins Lara. O sertão é o lugar vasto em que nos encontramos conosco mesmo, de vereda ou de água. Fundamental é fazermos a travessia e cabermos no espaço que nos cabe para prosseguir viagem na nau de nossos sonhos. Bonito, Fernando Martins. O tempo é aliado, um inimigo. Fernando, um fofo, muito legal. Bem, gente, essa coisa vai correndo para cima, ó, tá aqui a Thelma Ri. A Thelma, minha amiga, sua amiga. Beto, seus textos são sempre lindos, fortes, que nos levam a partilhar e refletir. Obrigada. A Thelma Obrigado. Papazian, outra arquiteta, da Formas Coloridas. Não estou vendo todo mundo, mas olha, vamos ouvir esse A moço. Jo, Ó, o a Jo é Márcio minha editora. Ficuza, que foi da Unibs, que agora está no Sírio. Que legal. Olha aqui. O Fábio, Fábio Scholl, a Karen Shapiro. Ah, Mona, suas lives são ótimas, mas eu conto A depois Isis, por que que eu não vou a continuar com Isis, a Jo, live. a Thelma. Muita gente. Olha, Beleza. quem tem que falar é esse moço, até porque ele tem tanto que falar que ele tem 5 livros já escritos, vai estar programando mais Ó, 2. Então, mostra ó. pra gente, vamos falar um pouco deles, Beto. Ó, o Esse aqui é a doutor tá primeira aí, viagem. o Débora Coloca. Gelman. Ixi, que bacana. Esse aqui, esses livros aqui são todos editados pela Terra Virgem, né? Então, cada viagem teve um livro fotográfico. A primeira foi Miami Ilhabela, né? Que é essa aqui. A gente ficou 289 dias dormindo no Hobbycat, acampando. Sabe, nos anos 70 teve um filme chamado Endless Summer, que foi um filme icônico de surf, que era a história de 2 jovens californianos que saíram pelo mundo assim para buscar o lugar mais perfeito para surfar. Esse é um filme que tem no YouTube, ele mudou a vida de uma geração. Nossa, E que eu lindo. Vamos repetir. Tá livre no YouTube? tá, Endless Summer? Endless Summer, vamos Legal. dizer, tradução ao pé da letra, um verão sem fim, né? Uhum. E, eu vi esse filme quando era moleque, eu não surfava, mas quando eu comecei a velejar, Mona, eu ficava sonhando com a velejada perfeita, né? Então eu falava assim, um mar aberto, uma água transparente, o azul, onda perfeita, eu no meio daquela água surfando com o meu barco, indo embora num surf infinito, né? Porque o barco vai pegando jacaré um atrás do outro, você pode ficar horas e horas, né? 24 horas, quando você aguentar, né?
E a primeira viagem, ela nasceu assim, o Marcos Susbacher e eu, a gente nos encontramos na rua, começamos a conversar, e surgiu essa ideia, mas muito nisso, de você pegar o barco, sei lá, viajar o Caribe inteiro, parar numa ilha deserta, o barco, como ele precisa de pouca água, 1 metro, ele já flutua, até menos, ele não tem quilha, então ele pode chegar nos lugares, ele chega nas praias, a gente acampando, e isso aconteceu, sabe? Foi um momento da vida que eu me desconectei da notícia, do mundo, do que estava, sabe? Eu não sabia se alguém morreu, se alguém nasceu, nada. Não sabe que você não saber nada. Era a mesma coisa que eu tivesse pego um foguete e morar na Lua por 10 meses, né? Mas que ano era isso, Beto? 94. Ah, mais fácil de fazer isso naquela época, não tinha internet, né? Hoje a gente é Mas absolutamente viciado nisso aqui, né? para você ter ideia, para a gente dar notícia, a gente chegava numa ilha do Caribe, assim, pegava um orelhão, ligava a cobrar para o Brasil para dizer, olha, estamos vivos, estamos aqui bem, não sei o quê. Era assim. E depois a gente entrou na floresta, né? Aquela parte da floresta amazônica toda, né? Do Orinoco, Cassiquiara, ficamos 75 dias dentro da Amazônia, Nossa, navegando 5.000 quilômetros de rios. Eu posso dizer que eu conheci uma grande parte da Amazônia, a natureza, Yanomamis, população ribeirinha, modo de vida, a economia. E isso, foi uma... essa viagem está em qual livro? Eu não conhecia, eu não sabia dessa, Beto. É aqui. Que Mas legal. eu vou te... E tem uma coisa interessante, Mona, que às vezes eu falo, passa despercebido, eu vou mostrar um mapa aqui, vamos ver se você vai conseguir entender. Aqui é o mapa da Venezuela e Brasil. Então, essa Uhum. linha vermelha é o trajeto que a gente fez do Orinoco, Cassiquiare, Rio Negro, Amazonas. Então, a gente cruzou todo o norte da América do Sul por rios. E tudo que ficou para cá, na verdade, é uma ilha. Então, a maior ilha do mundo não é a ilha do Marajoé, a Venezuela, a Colômbia, é o norte do Brasil, porque é toda cercada de água, né? E a gente refez a viagem que o Humboldt havia feito em 1800, que foi o maior naturalista alemão de todos os tempos, né? E Humboldt. essa, na época, a gente estudou esse trajeto a partir de um livro de relatos do Humboldt, em uma revista de uma National Geographic de 61. Que Então, show, hein? Que show. e a gente foi para a floresta com um mapa de Atlas, sabe? Sem nada. E entramos no meio para passar, imagina, 5.000 quilômetros de rio, é você fazer São Paulo, Brasília 5 vezes, né? Nossa, e comida? Comida, vocês se alimentavam de coisas que Não, encontravam, assim? não, a gente levou a maior parte liofilizada, desidratada, dentro do casco, eram 2 barcos, 4 velejadores, né? Nesse trecho a gente colocou motor de popa, porque não dá para velejar, mas o que eu digo é que foi uma expedição, assim, aos moldes das expedições antigas, não tinha essa Naturalista, tecnologia. né? Como os naturalistas É, fizeram, né, no Brasil. Tem relatos incríveis, é, né, dos naturalistas. não vou me comparar ao Rondon, obviamente, porque não tem nada a ver, mas eu digo assim, foi uma expedição mais primitiva, num certo sentido, assim, de exploração, sem ter certeza se ia chegar no lugar que a gente imaginava, se era possível passar pelas corredeiras dos rios. Então a gente ia pegando pessoas do caminho, índio, mateiro, que ia nos indicando, olha, para lá de cá a corredeira é melhor. Então, uma coisa assim. A gente passou por Incrível. uma região que tinha conflito da Farc, né, que durou muitos anos. A Farc ela atuava na fronteira da Colômbia com a Venezuela e com o Brasil também, aquela tríplice fronteira. Nós subimos o Pico da Neblina, que foi uma expedição à parte, né? Uma expedição de 12 dias para dentro da floresta para subir ao ponto mais alto do Brasil, que é um acesso bem precário. Então, essa viagem foi uma viagem de sonho. E quando eu voltei para São Paulo, Mona, eu fiquei assim um pouco chocado com o meu modo de vida, porque quando eu voltei para São Paulo, eu lembrei como era a minha vida, porque durante a viagem eu apaguei. A minha vida não era uma viagem, a minha vida era a viagem. E E foi quando eu aí cheguei que em São Paulo,
Foi aí que você começou a escrever mais sobre as viagens e refletir sobre a vida, sobre a sobrevivência, ou aí foram Não, nas viagens lá do Drake? Você foi fez um o pouquinho. processo do Drake, né? Que foi Não, difícil. os textos começaram na segunda viagem, que foi Porto Montt, Cabo Horn, Rio de Janeiro, né? Que é esse livro aqui, o Rota Austral, que foi uma viagem por baixo da América do Sul, com o Gui, com o Felipe e o Santiago, eram 2 barcos, 4 velejadores. E nessa viagem a gente tinha um acordo com o Portal Terra e a gente tinha que fazer todo dia um diário de bordo. Uhum. Então, esse compromisso foi bom, porque a gente tinha que ter essa a obrigação de escrever, mesmo cansado. Às vezes a gente chegava numa praia à noite, tinha que cozinhar, montar barraca, frio, chuva, ainda tinha que fazer o diário, transmitir via satélite, voltar para a barraca, enfim. Esses diários foram sofridos, mas aí eu comecei. A internet é uma coisa louca, porque você escreve, na hora você já sabe se as pessoas gostam ou não, porque as pessoas vão lá e opinam, né, e comentam. E eu comecei a ver que as pessoas gostavam do que eu escrevia, e quanto mais o texto era emocional, mais sucesso fazia. Comecei a ver que aquelas coisas que estavam guardadas dentro de mim, que eu não queria dividir com ninguém, porque eu achava, primeiro, que era uma coisa minha, duas, que eu achava que ninguém ia se interessar. Aí eu comecei a ver que era por aí que eu tinha que escrever, abrir meu coração. O mais E incrível... Fala. aí eu comecei a aprender a fazer isso, né? Porque é difícil também, não é que você tem que, no mínimo, ter uma redação razoável. No começo, meus textos não eram... cometia muitos erros, repetia muitas ideias, não era tão objetivo, mas eu fui aprendendo, porque você também vai recebendo, não é crítica, mas comentários, né? Você vai vendo. Depois, passa um ano, você relê o teu texto, você fala, nossa, isso aqui está muito pobre, podia ter enriquecido mais, eu precisava fazer uma narrativa mais rica do lugar que eu estava, eu preciso contar o que eu senti. E tem uma coisa, Mona, que eu vejo hoje, assim, não é em tom crítico, mas as pessoas nas redes sociais, elas se mostram muito, né? Mas elas Sim. se mostram, vamos dizer, o superficial, né? A fotografia, eu fazendo ginástica, não sei o quê. E a nossa, vamos dizer, linha editorial, vamos dizer, se eu posso falar assim, das viagens, sempre a gente. Fazer foto, eu com o pinguim, eu com a baleia, eu com o índio, não tem nada nenhuma. Vamos mostrar o índio, vamos mostrar a baleia, mas vamos mostrar o que está acontecendo, né? Então, também a minha maneira de me relacionar, porque eu não quero falar sobre mim, eu não quero falar sobre não quero contar que eu fui para a Amazônia, eu quero contar o que eu vi na Amazônia, o que eu senti na Amazônia, né? Porque é muito mais rico. É sair um pouco do eu, né? E ser um contador de história, um repórter, né? Imagina que o repórter vai ficar colocando 100 fotos dele. Nunca você vai ver isso no jornalismo, né? O repórter ele tem que ser quase um sujeito oculto, ele é um observador que tenta ser o mais fiel possível àquilo. Então é isso que eu sou vamos dizer, um repórter de mim mesmo, assim, né? Dos meus sentimentos, da minha percepção em relação à vida. Mas, ao mesmo tempo, você é um repórter da natureza, isso que eu acho lindo, né? Porque, por exemplo, no cruzamento do Drake, na Antártica, nos mares, todas as viagens que você fez, você tem fotos belíssimas, né? Acho que nem todas são suas, né? Tem algumas A maioria não, né? por drone, A mas maioria enfim, são dos fotógrafos. Né? a foto, ela é um registro, né, do que você está vendo ali, né? E você sabe que quando começou essa história de Instagram, de influenciador e tal, eu ficava muito por trás das câmeras, eu não gostava dessa coisa de selfie e tal. E todo mundo fala assim, mas por que você não aparece, que nem todo mundo falando? Eu falei, gente, mas a vida inteira como repórter na televisão, eu aparecia, né? Eu acho que o que importa, eu quero estar por trás das câmeras, é o que a gente está mostrando, para onde a gente está apontando, é o olhar. E é uma coisa que você faz, né? Agora, nós estamos nesse formato, porque é o formato que o Instagram oferece
Que também vai evoluir, né? Espero que evolua. A gente poderia estar mostrando as fotos belíssimas dos seus livros, enfim, o Zoom até permite que você faça esse tipo de coisa e Sim. tal. Mas eu acho que é interessante a sua relação com a natureza. Isso tudo também ajudou, né? Você não estava num isolamento que nem a gente está aqui, um isolamento urbano, né? Era um isolamento no meio da natureza. Você viu um iceberg eu vi um áudio seu, você contando lá que passou um pedaço de iceberg com pinguins, né? Você fica lá olhando, meu Deus, né? Tem uma coisa de, É, né? Você, olha, né? A natureza eu, acontecendo na minha frente, né? Como é que eu é acho isso? que a grande experiência de você se conectar com a natureza é que ela te inspira a você se conectar com a sua natureza interna, né? Esse é um momento de comunhão, eu diria. Então, pelo fato da gente viver, voltando para o nosso assunto, bem no começo, quando a gente está nessa vida de muita atividade mental e se ocupando, a gente acaba perdendo a maior parte da nossa riqueza, que não é processar a notícia, processar a informação, é refletir, é interpretar as coisas. E quando você está na natureza, você, de fato, além de ser um observador, aquilo te emociona, aquilo te toca. Então, você vai abrindo o teu coração, os teus canais, né, os teus chakras, né, o nosso centro de energia, para perceber que tem muita mensagem na natureza, né? Se a gente quiser, a gente aprende tudo. Eu creio que um homem que leu 1000 livros não vai ser tão sábio quanto um homem que passou 1000 dias na natureza. Se esse homem que leu os 1000 livros nunca foi para a natureza, porque a natureza, uma vez que você é observador e calado, você consegue entender que existe uma reciprocidade desse mundo externo com o nosso mundo interno. Existe, sabe, uma equivalência dos eventos que acontecem e que você pode te ajudar a entender o que você está fazendo aqui, né? Só ver como que nasce um alimento, a luz do sol, a fotossíntese, né? São milagres que acontecem diariamente, mas que já de uma certa forma ficaram banais, porque a gente vê isso pela televisão, a gente vê isso pela internet, e não vivencia essa experiência, né? Eu brinco, eu sonhava, amor, é uma coisa estranha. Mas quando eu li os livros, né, porque obviamente como toda jovem, eu li muitos livros de aventura e viagens e sonhava um dia viajar, enfim, mas eu sonhava pegar uma tempestade no mar. Porque quando eu vi os relatos, eu ficava imaginando aquela emoção e depois o que me atraía era depois saber que a pessoa chegou em casa viva e conseguiu passar por aquilo. Então eu queria ter a sensação de pegar uma tempestade e depois chegar numa praia e falar assim, pronto, agora eu passei por isso, agora eu vou dormir tranquilo, sabe? Que legal. Então, enquanto isso não aconteceu, eu não sosseguei, até E, o dia que isso aconteceu. e quantas tempestades você pegou em alto mar e qual delas você falou, meu Deus, será que dessa eu saio? Não foram tantas, viu? Assim, em alto mar, eu diria que mau tempo, assim, umas 10 vezes, talvez, não sei, pode ser isso, mas já é que no nosso barco, né, não precisa ser uma tempestade horrorosa para ser já um evento muito difícil e radical, porque o barco é pequenininho, não tem cabine, é aberto, né, você não tem a proteção, você está praticamente dentro da água, né? O Então catamarã, a né? experiência É o é, catamarã. um catamarã de praia, né? Que é esse barco que é feito para velejar na represa, Ilhabela, lugares protegidos, né? Então você já existe também essa integração com a natureza e com os elementos que estão te empurrando. E tem muito ensinamento, por exemplo, você pega uma tempestade, Mona, no nosso barco, a gente tem que ir para onde a tempestade vai, a gente não pode ir contra, não tem como a gente ir contra um vendaval. E depois que o vendaval passa, você retoma o teu rumo.
E é o que está acontecendo agora na nossa vida, né? Esse vendaval que veio, quem é que vai remar contra essa força? Ninguém. Depois que ele passar, a gente retoma a nossa vida. E então você aprende aqui também é um princípio até do Tai Chi, né? De você usar a energia para você depois Fluir, para retomar, poder fluir. fluir Uhum. a tua força, né? Você não ir contra algo que você vai só gastar energia e não vai sair do lugar, né? Uhum. Então, a vela é um esporte que você pode também praticar até uma idade avançada, né? Tem muita gente que tem 80 anos e vive em veleiro. Eu vi uma cena uma vez no Caribe, é um casal que tinha 80 anos, eles eram professores na Califórnia, se aposentaram, eles tinham um labrador preto e eles tinham um veleiro. Como eles já tinham 80 anos, os dois, eles só saíam para uma travessia quando eles tinham certeza absoluta que ia ter tempo bom, vento a favor, tranquilo. Às vezes, se tivesse que ficar 6 meses no outro lugar, esperando uma condição boa, eles só sairiam de lá 6 meses depois. Então, eles não tinham preocupação nenhuma com o tempo. E no dia, nós ficamos amigos deles nessa primeira viagem. No dia que a gente foi embora, a gente saiu da marina e os dois estavam na praia com o labrador catando conchinha, igual criança, sabe? Que E eu olhei bárbaro. aquela cena, e me tocou demais, assim, sabe? Porque a pessoa, no final, a pessoa que teve essa sabedoria, ela voltou a ser criança, né? Ela fez um ciclo na vida dela e voltou para o básico, não é para a simplicidade, é para a pureza do coração da criança, né? Que lindo, o E, essencial, né? Que lindo você falar isso. foram muitos encontros nessa primeira viagem. Teve um outro lugar que nós chegamos numa ilha, um conjunto de ilhas chama Exumas Island, que é um conjunto de ilhas coralíneas. Então, parecia que a gente velejava numa piscina de um clube, assim, sabe? Água azul, 2, 3 metros de profundidade, vento perfeito e sempre ilha do lado, baixinha, ilhas bem baixinhas. Aí, no final do dia, a gente encontrou um lugar que tinham 3 veleiros parados e a gente entrou, eles estavam ancorados, mas obviamente a gente tem que dormir na praia. Então a gente foi para uma praia, tinha lá um quiosque. A gente falou, a gente pode até fazer um jantar aqui no quiosque. Colocamos o barco para cima, montamos as barracas, aí apareceu um bote de borracha com 4 velejadores, 4 senhores, na verdade. Aí eles perguntaram para mim, para o Gui, né, falaram assim, vocês têm permissão para chegar aqui nessa praia? A gente falou, ué, isso aqui é uma ilha deserta, tem dono isso aqui? Ela falou, né, a gente que toma conta do lugar aqui. Aí eu falei, tem alguma objeção? Né? Ele falou assim, de onde vocês estão vindo? Né? Ah, nós saímos de Miami e estamos indo para o Brasil. Aí eles olharam o barco e falaram, como assim? Com esse negócio aqui, que parece uma jangada, né? Falou, não, não é possível o que vocês estão fazendo, vocês vão morrer. Não, não, nós temos experiência e tal. Aí os caras falaram assim, vocês se importam da gente fazer um jantar para vocês? Aí nós ficamos um pouco sem graça, como assim? Não, um minuto. Eles voltaram para o barco, pegaram uma porção de comida, bebida e voltaram para lá. E esse quiosque tinha uma churrasqueira. E aí os caras colocaram carvão, começaram a fazer salsicha, batata, começaram a beber e ofereceram bebida. E cada um foi se apresentando, né? O primeiro, que era um americano, ele era comandante da Delta Airlines, havia ficado viúvo, a esposa dele havia morrido de câncer, e ele tirou 6 meses sabáticos, então ele saiu da Flórida e foi para as Bahamas passar 6 meses lá com o veleiro dele. O outro eram 2 canadenses, que o canadense se separou da mulher, pelo que ele nos explicou, a lei canadense é muito severa, então ele perdeu tudo, só sobrou o veleiro. Então ele pegou o veleiro e saiu para ir embora, encontrou aqueles outros dois e parou lá. Estava meio desolado da vida, triste, encontrou um lugar lá para chorar as pitangas. E o outro era um alcoólatra que morava com uma mulher no barco dele. A mulher não saiu do barco, ela era cega. O barco dele era podre, ele só flutuava, porque ele já não tinha mais condição de velejar, porque ele era um vagabundo do mar, vamos dizer, um mendigo do mar, não um vagabundo. E ele vivia lá sem recurso nenhum, e os veleiros que paravam lá doavam para ele comida. E ele era alcoólatra, bebia, enchia a cara o dia inteiro, mas era uma pessoa doce. Então, de repente, a gente ouviu 4 histórias dramáticas, sabe? De 4 homens que estavam num lugar paradisíaco, mas estavam com uma dor no coração, com uma amargura. E à noite eles foram bebendo, e nós bebendo, e jantando, e todo mundo conversando, comendo salsicha, linguiça e batata, sabe? Uma coisa simples.
E eles foram ficando emotivos, aí vinha, dava um abraço, e eu fui vendo que aquele encontro, eles não tinham onde colocar o afeto, sabe? De repente eles encontraram 4 jovens que viraram os 4 filhos deles, né? Porque no E fim é difícil, ninguém consegue viver por muito tempo na solidão, né? Você pode até passar um tempo, mas é sim, claro que o eles contato estavam, humano, né? E e quando aí, você no, casa, aí você eles, fica com essa tendência também, né? Se aproximar de pessoas que normalmente você não falaria e tal, né? e aí que aconteceu? Eles fizeram questão da gente dormir no quiosque lá, colocaram umas madeiras para proteger do vento, a gente dormiu lá. E de manhã, quando chegou 6 da manhã, eles foram nos acordar, tinha um café da manhã num dos barcos, com ovo, bacon, aquelas coisas bem de americano, tudo pronto para a gente comer, e um saco de lataria, de coisa, de comida para a gente. Só que a gente não podia levar essas coisas no barco, porque eram muito pesadas, né, para nós. A gente sempre leva comida desidratada porque é leve. Mas eu tive que aceitar, porque era quase uma desfeita, né? E tinha uma carta de um deles, né, dizendo que o mar mata muito mais rápido quem é valente. Muitas vezes os covardes vivem mais, né? Então, ele queria me incentivar, eu, o Gui, o Marcos e o Nando, a sermos muito cautelosos, se tivesse que sentir medo e não sair de uma praia e esperar passar um mau tempo, que era melhor ser covarde do que ser valente e morrer. E na hora de despedir, né, foi uma choradeira, Mona. E eles eram todos um pouco gordos, assim, e o nosso barco é rápido, né? Então eles colocaram o bote para acompanhar a gente, mas na primeira rajada o nosso barco foi rápido embora. E na hora que eu olhei para trás, eu vi só aqueles 4 senhores dando tchau. Meu Deus, Bona, o que eu chorava, eu não conseguia nem enxergar na frente do barco para onde eu estava indo, porque me tocou tanto aquele encontro e parecia que eu estava encontrando meu pai. Eu perdi meu pai jovem, né? E parecia que a energia do meu pai, só dizendo assim, olha, meu filho, vai, mas pelo amor de Deus, tomem cuidado, sejam responsáveis, né? Que E lindo, Beto, muito eu lindo o que você está falando. Eu me lembrou, você estava falando aqui, eu tenho que te interromper, porque tem um filme que eu adoro, que é o filme do Champagne, que ele dirigiu, filme daquele texto lá do Duncan Kauer, que é A Natureza Selvagem, Into the sim, Wild, sim. que é um menino que se forma e ele vai para o Alasca e ele vai subindo, né, nos É, Estados Unidos inteiro, e tem uma cena, e isso que você contou me lembrou, que ele para e fica um tempo numa cidade com um senhor mais velho, que é um velhinho que a família toda já casou, já mora em outro estado e tal, e eles ficam pouco tempo juntos, mas se apegam um ao outro. E quando o menino vai embora, ele olha para trás e o senhor tinha escrito no carro: a vida é para ser compartilhada, né? Não queria que você fosse embora. sim, Fica, a vida é para ser compartilhada, né? Então, quando você falou que você olhou para trás e viu eles e te tocou, né? Me lembrou muito essa cena, que eu acho que é uma das cenas mais tocantes do é. filme, né? Mas eu Sim, acho que você tem um outro aprendizado, Beto, que é não só de viver sem saber o que vem pela frente, mas é também a coisa do silêncio, né? De você conviver só com ruídos da natureza, do mar, com você mesmo. Como é que foi isso nas primeiras viagens? foi natural para mim, porque eu sou filho único, né? Eu fiquei muito tempo comigo, né? A vida toda, assim. Eu escrevi um livro infanto-juvenil que o começo do livro conto isso, né? Eu queria ser astronauta e eu construí uns foguetes de papelão na minha casa, de cartolina, aquela cartolina verde. E eu ficava dentro do foguete imaginando que eu ia embora do planeta para as estrelas, tal. Eu sempre gostei do meu mundo de dentro, né? Essa é uma coisa que eu já nasci assim. E eu sempre me interessei por explorar essa nossa riqueza interna, né? O mar de dentro. Então, os momentos que eu tive de solitude, para algumas pessoas solidão nunca foi para mim, foram momentos de reencontro, que eu pude ter a oportunidade de ficar esse tempo comigo. Então, as viagens, ele tem esse sentido para mim. Eu busco viajar ainda, como eu quero fazer o ano que vem, e eu sonho ficar 3, 4 meses no Ártico, como é o roteiro próximo, em momentos
de contemplação, sabe? E a gente, eu também não quero ser mal entendido, mas a gente vê que na história das pessoas que tiveram algum esclarecimento, elas fizeram alguma viagem solitária, né? Vamos dizer, o exemplo para nós, assim, para nossa inspiração, o Cristo foi para o deserto, o Buda fez a viagem dele. Então, acho que isso é da alma humana, né? A gente ter se dar a oportunidade, né? Muitas pessoas fazem o caminho de Compostela porque é um tempo que não é pelo caminho, é o tempo que você vai ter com você, na verdade, de encontros, reencontros, de você acessar aqueles lugares que você não tem tempo de acessar, porque a vida não te permite isso numa cidade como a nossa, né? Nesse ritmo que a gente vem comentando. Então, as travessias foram, para mim, sobretudo, travessias internas, né? E eu gosto de mim, eu me sinto bem comigo. Não que e você me conhece, eu sou uma pessoa muito sociável, eu adoro as Não, pessoas, eu adoro Beto, os meus amigos, eu naquela sou... confusão inicial, eu acabei esquecendo, né? Ia entrar pelo iPad, depois me aparecia tudo branco, não sei, eu achei melhor trocar e não sabia se a imagem estava certa. Acho que tinha uns efeitos aí que estavam entrando, e eu acabei esquecendo de dizer uma coisa muito importante, que o Beto teve um passado sociável muito grande. Várias casas aqui de São Paulo, a Aeroanta, Olívia, o Sling, e que você trabalhou na noite, né? Citei três, mas tem Aí, mais, né? Você era uma foram lutadora vários. assim, da noite, né? É uma coisa estranha, né? Porque eu nunca fui um cara de beber, nunca fui notívago, mas comecei a trabalhar como barman. Você deve ter conhecido o Clyde, depois do Clyde, o Maxud. Aí conheci o Arthur Amarelena no Sanduíche, no Oscar Freire. Daí, quando eles abriram o Hits, eu fui para o Hits. Aí do Hits, o Zé Renato, o Alex e eu montamos o Singapore Sling, que era um bar de jazz nos Jardins, um porão. Depois foi o Aeroanta, 87, o Olívio, 89. A gente fundou a Vila Madalena, praticamente. Aí eu viajei, aí voltei, foi o Mister Fish com o João Paulo, aí o Clube Básico, o Ângelo, e mais uma porção de gente, o Luiz Eurico, o próprio João. Depois o Lounge na Rua Mauri, com o Sig Bergamin, e pronto, né? E agora, recentemente, eu fui sócio do Maracutaia, da Renata Vanzetto, mas me aposentei dessa... Quer dizer, eu consegui velejar ainda paralelo a isso, e também eu parei de trabalhar na noite em 98, 99. E desde então eu só fiz os projetos, livros, palestras. E agora a minha vida, Mona, está indo para o lado da educação com jovens. É incrível, né? Porque eu não tive filhos, mas agora eu espero que eu tenha muitos, né? Que Que legal. é, eu escrevi um livro, o Espaguete Picolé na Terra do Vento. Espaguete era meu apelido de escola e o picolé é meu cachorro que está aqui do lado. E foi um feliz encontro com a Paula e com a Patrícia, duas pessoas especiais. Nós montamos um projeto, elas me incentivaram a escrever um livro, e eu Da escrevi editora esse livro Pedro Paulo, da editora Peirópolis? É Não, essa? não, é um projeto independente, Ah, porque tá. o projeto ele tem uma sacada que ainda não vi ainda no mercado. É um livro que conta a história de um garoto, que é a minha história de jovem, de santo, que queria ser astronauta, depois descobriu que se ele pegasse um barco à vela no escuro, no meio do nada, cheio de estrela no meio do oceano, era parecido com uma nave espacial, então ele decide ser velejador. Aí ele um dia encontra um cachorrinho, adota, que é o picolé, ele não sabe que o picolé fala 1000 línguas do mundo animal. No dia que eles fazem a primeira velejada, eles encontram os golfinhos, o picolé encosta o focinho no golfinho, os dois tem rola um lance lá meio espiritual, o golfinho passa para ele a mensagem de que o mundo marinho está pedindo socorro por causa do plástico, que está intoxicando os animais. Aí o picolé, como dorme com o espaguete, os dois dormem juntos, se encontram no sonho, o picolé conta tudo para o espaguete, que o mundo está sendo intoxicado pelo plástico. Daí ele vai fazer uma viagem. Então a viagem que os dois fazem é exatamente essa aqui, a Rota Austral. Então o livro é baseado numa história verdadeira. E o que aconteceu, Mona, é que quando ele vai para a Patagônia, os dois, né, sozinho no catamaranzinho dele e o cachorro. E aí tem milhões de histórias. A história é verdadeira porque todos os personagens da minha viagem, os dois encontram. E lá pelas tantas, o livro ficou grande, né?
e eu fiquei um pouco receioso de competir um livro com o telefone, né? Como é que uma menina e um menino vão largar o telefone para ler um livro hoje, né? Aí tive a ideia de pegar 300 momentos do livro e colocar QR Code. Então, na verdade, o jovem precisa do telefone. Se eu vou narrar uma tempestade, tem um QR Code lá, ele vai ouvir o barulho da tempestade. Ah, o Aí livro é pode ter... transmídia, né? É muito legal isso. Muito E aí legal. ele vai ter uma plataforma de meio ambiente. Então, vai ter Uhum. muitos... Quando eu falo do golfinho que ele encontra, tem um documentário daquela espécie. Então, essa plataforma, que vai ser a base do livro, né? Porque tem um aplicativo que te joga para a plataforma. Então, vai ter webcam, como, por exemplo, os prontos-socorros marinhos que tem na costa brasileira. Então, os jovens vão poder olhar um golfinho que foi recuperado, está sendo tratado, por exemplo, no projeto Cremar, lá no Guarujá. E aí, o meu projeto educativo é expandir, vamos dizer, é o livro ser distribuído na rede pública, e no momento que você tem um universo de, sei lá, 40, 50 mil jovens, né, meninas e meninos que se cadastraram na rede para poder ler o livro, né, o Spaghetti passa a mandar mensagens para esses jovens, junto com a escola. Por exemplo, vamos fazer uma campanha para limpar o plástico da tua rua. E se isso acontecesse hoje, imagina a ferramenta como seria valiosa para os meninos encherem o saco dos pais, não saírem na rua para quarentena, porque o Spaghetti vai ter vamos dizer, ele vai ter conquistado o coração do jovem, né, da menina ou do menino, que leu a história, se conectou afetivamente ao personagem, e aí o personagem vai ter uma ascendência, porque o Spaghetti, ele é ético, ele é aventureiro, ele gosta dos animais, o picolé fala com os animais. Então, o livro tem muitas ilustrações e tem toda essa conectividade com o mundo digital. Esse E que o é o interesse livro que estava planejado ser lançado esse ano, né? Esse é o vai infantil. ter no segundo semestre. Ele é juvenil, ele é de 10 a 15 anos. Ele não é Uhum. infantil, infantil. Ele tá numa linguagem, Mona, que você pode ler, eu posso ler, qualquer pessoa pode ler, porque ele não é infantilizado. Ele está baseado em eventos que são reais, né? Nossa, Então, você tem um material muito rico, né? Com tudo que você viu na Antártica, nos mares, é, você já viu de a ideia bicho, é essa. é mais do que tem no Jardim Zoológico daqui de São Paulo. A ideia é essa, fazer uma série, né? Então, o Que legal, Spaghetti e o Picolé, eles foram para a Patagônia e o tema é plástico. No próximo livro, eles vão para a Amazônia, como eu fui, e o tema vai ser água. E muito legal. como o Picolé ele fala mil línguas do mundo animal e vegetal, na Amazônia ele vai se conectar com a internet das árvores lá, enfim. E aí você coloca link para tudo, né, Mona? Aí você consegue o livro Sim. ser paradidático, ele pode ter 100 assuntos, né, diferentes assim. Nossa, eu adoro essas coisas, sabe? Eu vi, durante muito tempo, eu apresentei o Congresso do Livro Digital e tinha alguns projetos nesse sentido, que hoje em dia é o que funciona, né? Realmente, tem uma editora, não me Sim, lembro, que eles já estavam fazendo livros com QR Code, que você pegava, acessava um vídeo, ia para plataformas. Eu acho que hoje em dia vai ser cada vez mais, né? Você vê que agora sim, todo mundo online, as crianças estão aprendendo através, de repente, de uma hora para outra, as escolas tiveram que entrar no online, no digital, né? E isso também é o mundo em transformação, é exatamente o início da nossa conversa. Aliás, a gente está quase sim. chegando a uma hora e eles costumam. Acaba, corta. Então, pode ser que acabe a qualquer momento, e por isso eu queria que você dissesse se faltou a gente falar de alguma coisa, de alguma experiência que você acha importante falar, para a gente abordar isso. E Não, aí eu vou alguma e- coisa aqui, deixa eu ver. Diga, diga. não, vai sair o livro de fotografias do Atlântico, que é o sétimo livro, né, agora também, pela Terra Virgem. Então, o segundo semestre sai o livro do Atlântico e o livro do Espaguete Picolé. Então, a minha mensagem final, não é uma mensagem, mas é, é algo que eu senti há uns meses atrás, e que a minha sensação hoje, Mona, é que todas as viagens que eu fiz tiveram como intuito me preparar para escrever essa série de livros para os jovens. Porque, Que legal isso, porque hein? o livro não é um livro, o projeto, na verdade. O projeto não é um livro. Ele engloba palestra, então, na hora que você faz uma entrega do livro numa escola pública, eu vou lá, faço uma palestra,
sobre a viagem que está sendo contada. Ele tem tudo para virar uma animação. Então, é uma ferramenta de conscientização do meio ambiente, né, para os jovens na linguagem deles. Essa que é a ideia do projeto. Quem mais está com você nisso, Beto? A Patrícia Seco, que já escreveu mais de 300 livros infanto-juvenis, e a Paula, que fez essa conexão toda. A Paula trabalhava também na Livraria da Vila, ela conhece bem o mercado, do outro lado do balcão, e nós nos juntamos e depois tem o Prandini, o Sérgio Prandini, que é um amigo meu, que montou a parte digital do projeto. Ah, tá. E agora nós estamos incentivando o projeto e depois vamos captar. A gente já tem algumas empresas interessadas. No momento que você colocar o projeto em pé, depois o livro vai para a livraria e depois começa a ideia é vender para prefeituras, para as escolas particulares, enfim, para todo mundo, né? Muito boa sorte nesse projeto, Beto. Olha, eu queria que você respondesse uma pergunta que a Thelma colocou aqui, se você não ficava angustiado, né, de saber que você ia ficar tanto tempo no mar, sem ver ninguém, porque na maior parte das viagens você estava com uma pessoa, né? Sempre. Mas teve uma que você fez sozinho, não teve? Não, todas fiz com um companheiro. Acho que foi o Amir. Quando o Amir Klink foi fazer a primeira travessia dele, aquela de barquinho, a remo, ele me deu um caderno que eu tenho até hoje, que era o caderno onde ele tinha toda a pesquisa das comidas liofilizadas que ele ia ter, de histórias de outros navegadores que tinham feito a travessia. E ele falou, Mona, eu vou fazer um livro para a Companhia das Letras, eu vou fazer essa travessia. Eu olhei e falei, Amir, como assim? Você vai fazer isso? Ele fez, né? E você já fala muita figurinha, né? Nós somos amigos desde moleque, e eu me lembro que eu fui passar uns dias na casa do Amir em Paraty, ele estava fazendo o projeto, e o Amir é uma pessoa diferente, engraçada, ele tinha um sótão lá que ele trabalhava, e ele tinha um morcego que morava lá, que ele chamava de Alcebiades, né? Então, morcego, eu nunca me esqueci desse nome. O Alcebiades era o companheiro dele. Então, o Almir colocava uma música clássica, fazia os estudos dele com o Alcebiades. Eu falei, pô, mas que pessoa diferente, né? E eu nem velejava nessa época. Nós éramos amigos porque a gente gostava de andar de moto, o Almir remava. Lá na USP, nós tínhamos amigos em comuns, ele namorava uma amiga minha, então a gente se conheceu com 16 para 17 anos, ele tinha um pouco mais, 19 talvez. Então, você falou que estava no barco não estava sozinho, você estava no barco, acho que era com o Drunk, não era? Você não brigava com ele de vez em quando? Como é que era essa convivência? Respondendo a pergunta da Thelma, se você não ficava aflito de saber que ia durar muito tempo sem vocês verem muita gente e tal? Não, ao contrário, assim, se pudesse prolongar as viagens, eu prolongaria, né? Quando a gente chegou de Miami para Ilhabela, chegou em Ilhabela 289 dias depois, se o patrocinador falasse assim, Beto, vai agora até o Cabo Horn, eu ia na hora. Porque, não que eu não sei, não é um comportamento antissocial, não, mas era sonho, né? Era você viver o sonho, né? Muitos encontros, né? Começa que nessas viagens costeiras, praticamente todos os dias a gente dormia num lugar, algumas vezes eram lugares desertos, outros lugares eram uma aldeia de pescador, alguém que morava, então tiveram centenas de encontros. Estão avisando que vai encerrar, faltam 15, 17 segundos, quero já te agradecer, vou dizer que essa live fica 24 horas, depois eu vou baixar ela no YouTube, agradecer muito o seu tempo, entre no Instagram, no YouTube do Beto, e amanhã a gente volta com o Dr. Jean Goritchen, infectologista do Emílio Ribas. E no